Glória a Deus, irmãos. Feliz de poder estar com vocês essa noite aqui. Estou vendo que tem vários irmãos aqui online, assistindo, participando do nosso culto. Seja bem-vindo, que bom ter você com a gente. Juntos nós somos mais fortes. Deixa o coração para vocês e para vocês. Amém, gente? Hoje nós estamos iniciando uma nova série de reflexões que eu estou intitulando essa nova série como Voltando ao Primeiro Amor. Você pode repetir comigo assim, voltando. Mas pode falar com força, assim, voltando ao primeiro amor. Ao longo de todo esse mês de abril, nós vamos estar falando sobre isso, falando sobre realmente voltar ao primeiro amor, a Jesus, primeiro amor, a nossa família, voltar ao primeiro amor, a igreja local, a noiva do Senhor Jesus, voltando ao primeiro amor pelas vidas, pelas almas. Nós vamos estar falando e compartilhando um pouco sobre isso com vocês, porque nós sabemos o quanto que isso é tão importante, o quanto que isso é tão poderoso, sabe? Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que não existe nada aqui na terra que de fato seja mais poderoso do que o amor. Eu particularmente acredito que aqui na terra a coisa mais poderosa que existe é o amor. Os sociólogos, os psicólogos que eles estudam o ser humano, entenderam um pouco dessa complexidade da vida, eles dizem que a maior necessidade da vida humana é ser amado e amar. Diz que essa é a maior necessidade do ser humano, é amar pessoas e ser amado por pessoas. E particularmente eu acredito que não seja difícil a gente acreditar nisso, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vai ver que é literalmente isso que a Bíblia, indiretamente ou diretamente, ela nos ensina. Alguém já disse que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para o ser humano. Alguém já disse isso? Que a palavra é uma carta de amor para cada um de nós, para você, para mim. E como isso é uma verdade? Porque a mensagem central da palavra de Deus é sobre o amor. Se você for ler de Gênesis a Apocalipse e procurar entender o que de fato os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os apóstolos que escreveram as cartas, os livros do Novo Testamento, nós vamos ver que no final de tudo, o que Deus está querendo dizer para o ser humano é que Ele ama cada um de nós, que Ele deseja estar conosco por toda a eternidade, e Ele deseja que esse amor que é derramado dos nossos corações, esse amor possa irradiar, que esse amor possa fluir através de nós, de forma que nós possamos amar o nosso próximo. Então nós podemos perceber claramente nas Escrituras isso, que o ser humano, ele nasceu, você nasceu para amar, você nasceu para ser amado, você nasceu para brilhar, você nasceu para fazer a diferença aqui nesse mundo. E eu quero ler com vocês 1 João capítulo 4, queria que você abrisse sua Bíblia, 1 João capítulo 4, nós vamos botar aqui no telão, 1 João capítulo 4, versículo 7, quem achou diga achei, quem está lendo no telão diga eu estou lendo. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim, olha: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é o que, gente? Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor,
Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos o quê? Nós devemos o quê, igreja? Amar uns aos outros. Esse texto é um dos versículos bíblicos que falam do amor, que explica sobre o amor. E é muito interessante porque aqui o apóstolo João, ele fala 3 coisas interessantíssimas sobre o amor. Primeiro, é que Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele não tem amor. Deus, Ele é amor. O texto diz isso, que Deus é amor. Então, uma das facetas da essência de Deus é que Deus, Ele é amor. Se Deus, Ele é amor, isso nos faz pensar que isso que nós chamamos de amor, aquilo que nós dizemos, eu estou amando, eu estou sentindo amado, então eu quero amar, nos faz pensar que amor é mais que sentimento. O amor transcende o sentimento. O amor, ele é uma pessoa. E essa pessoa se chama o que mesmo? Qual o nome dela? Qual o nome dela? Deus, Jesus. Deus é amor. E esse amor, como eu disse, é mais do que o sentimento. Esse amor é uma pessoa. Agora, esse texto nos fala também que Deus, Ele nos mostrou o que é o amor. Ele nos evidenciou. Ele manifestou para cada um de nós o que de fato é o amor. Deus não apenas disse, eu amo você. Eu amo você. Eu desejo você. Eu quero me relacionar com você. Deus, Ele mostrou o amor por você. Ele mostrou o quanto que você tem valor para Ele. O quanto que Ele deseja estar em um relacionamento com você. E Ele mostrou isso como? Dando o seu melhor. Deus mostrou o quanto que Ele ama você, dando o melhor dEle. Ele deu o Filho dEle. Ele deu o Filho unigênito dEle, para que eu e você pudéssemos também nos tornar o quê? Filhos dEle. Deus te criou e te ama tanto que o desejo dEle é que você seja filho dEle, que você esteja por toda a eternidade com Ele. Antes, outrora, nós não éramos filhos de Deus. Por isso Ele amou eu e você, dando o seu Filho, entregando o seu Filho, para que nós de fato nos pudéssemos experimentar isso que nós chamamos de amor. Amor, irmãos, é mais do que palavras. Amor são atitudes. Amor são ações. Dizer eu te amo, isso é fácil. Isso é fácil. Às vezes ouvimos isso. Eu te amo, viu? Mas a gente descobre realmente que somos amados nos momentos mais difíceis da nossa vida. São nos momentos mais delicados da nossa vida que a gente descobre quem realmente nos ama. Porque são essas pessoas que elas estão lado a lado conosco. São pessoas que não abrem mão. São pessoas que choram conosco. São pessoas que, se for preciso rolar no chão conosco, elas rolam no chão conosco. São pessoas que estão conosco no dia a dia, porque essas pessoas entenderam o que de fato representa, o que de fato é o amor. Aquilo que Deus fala do amor, aquilo que Deus quer que entendamos sobre o amor. Que o amor são atitudes, o amor são ações, que Deus colocou, imprimiu isso dentro de cada um de nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, significa que dentro de você, dentro do seu ser, você foi feito com o toque do amor. Você foi feito com o toque do amor. E é interessante porque a Bíblia, ela fala sobre isso, sobre tipos de amores que existem, e que esses tipos de amores foi colocado, foi impresso, foi derramado no coração de cada um de nós. A Bíblia, como ela foi traduzida, quando a gente vai ler os versículos que falam sobre amor, a gente não consegue às vezes saber de que tipo de amor de fato ela está querendo dizer, a não ser que a gente, claro, queira entender o contexto. Mas uma pessoa às vezes mal intencionada pode às vezes ler um texto bíblico achando que o amor está falando de um tipo de amor, mas sendo que o texto está falando de um outro tipo de amor. Deixa eu explicar de uma forma mais clara para vocês. No grego, quando
alguém vai falar que ama alguém, existe uma palavra específica para cada tipo de amor. Por exemplo, quando você vai dizer para um amigo assim, ó, eu te amo, para um amigo, no grego a palavra aqui, amo, é filéu, eu te filéu. Quando alguém fala lá no grego isso, fala assim, eu te filéu, é dizer assim, olha, eu te amo como amigo, é isso que significa. Tem uma outra palavra no grego chamado eros, que esse amor eros é o amor romântico, é o amor de homem para mulher. A palavra erótico, ela vem de eros. Quando alguém está gostando de uma outra pessoa, então ele quando vai expressar o seu sentimento por essa outra pessoa, ele quer dizer assim, eu te eros, ou seja, eu te amo no sentido de um amor romântico. Eu gosto de você como mulher, como marido, vocês estão entendendo, como namorado. Existe uma outra palavra no hebraico, melhor dizendo, no grego, que é a palavra storge, que essa palavra é o amor entre familiares. É quando um pai fala para o filho assim, filho, eu te estorge, ou seja, eu te amo, eu te estorge. Essa palavra ela se refere a esse amor entre familiares, entre pai e filho, entre filho e pai, entre tios, entre primos, entre avós, estorge. E existe ainda uma quarta palavra, que é a palavra ágape, que essa palavra ágape diz respeito ao amor sacrificial, o amor incondicional, que alguns falam que é o amor de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira, esse amor ali é a palavra ágape. Deus ágape o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então existem esses 4 tipos de amores. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios 17, tem um texto muito conhecido que diz assim, ó, em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. A palavra ali, em todo tempo amo um amigo, diz respeito ao amor, literalmente entre amigos, filéu. A palavra do Senhor, quando fala, por exemplo, lá em Cantares é um livro que fala muito sobre o relacionamento ali, Salomão escrevendo o relacionamento de um homem para com a mulher. Lá em Cantares, capítulo 1, versículo 2, diz assim, ó, beija-me com os beijos da tua boca, porque o teu amor é melhor do que o quê? Do que o mel. Essa palavra ali, amor, está ligado a esse amor entre homem e mulher, entre esse amor eros. Então a gente pode ver que existem tipos de amor diferentes. E cada um desses amores que existe, Deus colocou dentro de cada um de nós. Desde quando você nasceu com pelo menos 3 desses amores. Você ama o seu pai, você ama o seu filho. A mãe, por exemplo, a criança ainda está ali na barriga da mãe. A mãe já sente um amor, já sente algo por aquela criança. Aquela criança quando nasce, ela já nasce regada por esse sentimento, ela já nasce regada por esse ambiente onde ela é cuidada, onde ela é protegida, onde ela é amada. Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Esse desejo, não só esse desejo, mas essa expressão do próprio Criador para com o seu próximo, de amar. Dentro de você já nasceu com esse desejo de ter amigos. Desde criança, a gente tem amigos, a gente faz amizades. E Deus colocou no seu coração esse tipo de amor. Esse amor que a Bíblia chama muito de amor fraternal. A gente vê isso na Bíblia escrito. É o amor entre amigos. Esse amor que você tem com o seu próximo. Agora, o único amor que eu e você não nascemos com ele, mas podemos receber durante a nossa vida, é o amor ágape. É o amor ágape. Porque esse amor ágape que fala do amor incondicional, do amor que não tem limites, o pecado ele corrompeu isso dentro de nós. O pecado, ele não nos permite amar o outro de maneira incondicional. A gente, na verdade, luta contra algo que se chama-se egoísmo, irmãos. Nós somos muito egoístas. Nós lutamos diariamente contra o egoísmo. O egoísmo toda hora está batendo no nosso coração. E isso, infelizmente, irmãos, é uma consequência dessa natureza pecaminosa. Todavia, quando eu e você recebemos a Jesus Cristo,
quando nós recebemos Jesus em nossa vida, a Bíblia fala que o amor de Deus, e qual é o amor de Deus, gente? Qual é o amor de Deus? Ágape. O amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. Não, você não entendeu isso não, porque isso é muito profundo. Deixa eu contar uma história para você. Em 2012, eu estava orando e falando assim: Deus, eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não consigo, Deus, olhar para uma pessoa, por exemplo, que não gosta de mim, e olhar para ele, abraçar ele e dizer assim: eu te amo, você é muito precioso. Eu não consigo, eu estou sendo hipócrita se eu falar uma coisa dessa. O Senhor diz: ama os inimigos, porque amar os amigos, isso aí quem faz as pessoas do mundo. Mas você, que é um filho de Deus, você foi chamado para amar aqueles que não te amam. Mas como fazer isso? Porque isso transcende dos amores que Deus imprimiu no nosso ser desde que nós nascemos. E eu lembro quando claramente um dia eu estava numa conferência e Deus usou um pregador para ler esse texto, que eu queria que colocasse aqui no telão. Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz esse texto. Romanos 5:5. Muito bem. Tem como só baixar um pouquinho a música que está baixar um pouco a música aqui, o fundo, por favor. Romanos 5:5 diz assim, ó: essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi o que, gente? O amor de Deus foi o que? Foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A palavra aqui, amor, no grego é ágape. Ágape, não é filéu, não é storm, não é eros, é a palavra ágape. Quando a Bíblia fala, porque Deus amou, diz assim, olha, Deus ele derramou no seu coração um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor ilimitado. Ele fala assim, como é que é? Sim, você recebeu esse amor, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de você, e o Espírito Santo é Deus. Se Deus está dentro de nós, então significa que o amor ilimitado está dentro de você. Olha como que isso, irmãos, é forte. Como que isso é tremendo. Saber que hoje, dentro do seu ser, no mais íntimo do seu ser, você está cheio do amor de Deus. Ainda que às vezes a gente se olha para nós mesmos, a gente olha para a nossa imperfeição, a gente olha para as nossos atos egoístas que muitas vezes temos e fala assim, não, esse que esse pastor está falando não é a verdade. Eu digo, não, é verdade. Se Jesus já habita dentro de você, pois lá no íntimo do seu ser, você está totalmente cheio de amor. Você está cheio dessa graça de Deus, cheio, fluindo no mais íntimo do seu ser, irmãos. E isso foi derramado com uma finalidade. Por que você acha que Deus colocou o amor dele no seu coração? Porque Ele quer que você derrame do amor dele com o seu próximo. Foi por isso que Ele nos deu esse amor, para que nós pudéssemos amar o nosso próximo como Ele mesmo nos ama. Mas apesar desse amor estar dentro de nós, está dentro de você, dentro de mim, nós temos que ser realistas e francos, que nem todo dia a gente está, como eu gosto de dizer, aleluiado. Tem dia, irmãos, que a gente acorda e a gente acorda mal-humorado com a gente mesmo. Não sei se vocês passam por isso, que tem dia que você acorda que nem você sabe por que você acordou mal-humorado. Você dormiu a noite todinha, você já acorda e vai olhar para o outro fala assim, bom dia, o outro, o que tem de bom dia? E você fala, mas moço, o que aconteceu? Você dormiu a noite toda e já acordou desse jeito mal-humorado? Tem dia que às vezes uma pessoa fala uma pequena coisinha para a gente e isso é o suficiente para a gente explodir. Alguém passa por isso aqui, para não achar que eu sou sozinho nesse mundo de pecadores? Que bom me sentir e saber que tem pessoas que passam pelos mesmos dilemas que eu, né? Eu também passo por isso. Nós passamos por isso.
nem todos os dias nós estamos cheios desse amor. Nem todos os dias esse amor, ele está transbordando dentro de nós. Isso nos faz entender, nos faz compreender que esse amor, ele precisa ser alimentado, exercitado e até protegido. O amor, eu quero que você repita comigo assim, o amor ágape precisa ser alimentado, exercitado e protegido. Olha o que está escrito em João 15:9. João 15:9 diz assim, como o Pai me amou, eu vos amei, por isso permaneçam no meu amor. Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse assim, olha, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, por isso vocês permaneçam nesse amor. Se Jesus disse que é para a gente permanecer, é porque é possível não permanecer. É possível uma pessoa estar no amor, permanecer no amor, como é possível uma pessoa não permanecer no amor. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 1, versículo 9, assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Isso o apóstolo Paulo falando para a igreja que havia na cidade de Filipos. Havia uma igreja naquela cidade e ele diz, olha, eu oro por vocês. Eu oro para que o amor de vocês aumente. Então se o amor ele aumenta, então significa que o amor também pode o quê? A gente pode diminuir. O amor ele cresce. O amor ele pode aumentar. Olha como isso é interessante. Ele não é algo engessado, é algo que pode ser aumentado. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Revistam-se do amor, pois o amor é o elo da perfeição. Essa palavra revestir traz a ideia no original de você vestir. É como se você pegasse uma roupa e você vestisse essa roupa. E o nome dessa roupa chama-se o quê? Amor. Revista-se dessa roupa, porque essa roupa é que faz com que haja um vínculo, faz com que haja uma conexão entre você e o outro. E o nome dessa roupa é amor. Você foi criado para amar. Você foi amado. E isso é tão forte, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus em nossas vidas, nós ficamos cheios de quê? De amor. Você lembra no dia que você entregou sua vida para Jesus? Você lembra no dia que você disse assim, eu quero Jesus na minha vida? Você lembra como foi que você voltou para casa, se você estava no culto? Você lembra se você estava na reunião de oração, como você voltou para casa? Eu acredito que você não voltou para casa triste. Se você nasceu de novo, se verdadeiramente você conheceu Jesus, naquele dia, você voltou para casa quase que flutuando. Você voltou para casa com uma alegria que você nem sabe explicar que alegria é essa. Tomando o seu interior, irradiando o seu ser. Você chega em casa com um sorriso daqui a aqui, com alegria, porque você sente que algo diferente está acontecendo no seu ser. É amor. É amor. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Esse amor que você sentia lá no começo, é o amor que você sente hoje? De 0 a 10, não me responda audivelmente, eu só quero que você pense nisso. De 0 a 10, qual nota você daria hoje para o seu amor para com Jesus? De 0 a 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos melhorar aqui. Quanto tempo você gasta com Deus hoje? Você tem alegria de falar com Deus? De quando você pensa assim, agora eu vou ter um tempo aqui para me estar com o Senhor. Você tem alegria? Ou você não tem mais essa alegria? Você tem prazer de meditar na palavra de Deus? Ou hoje você nem lê mais a Bíblia?
Essas perguntas que eu estou fazendo, elas servem de termômetro para saber como que está o nosso amor por Jesus. Como que está esse relacionamento nosso com Jesus? Como que está o nosso coração por Jesus? Porque como eu disse agora, irmãos, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o nosso coração fica incendiado. O nosso coração fica queimando. Você vê quando um casal vai se casar, você vê a alegria que fica no rosto do casal no dia do casamento. Desejaram tanto aquele dia e chegou o dia de consumar aquela aliança. Assim eu espero, né, em nome de Jesus, né? Porque eu lembro do dia do meu casamento. Meu Deus, como eu sonhei com aquele dia, como eu esperei aquele dia, o dia que eu ia me casar. Foi o dia mais feliz. Eu lembro que nós ganhamos a lua de mel. E eu lá queria saber de festa, eu queria ir para a lua de mel. E eu tinha que ficar naquela festa lá, e sorrindo com todo mundo, abraçando todo mundo, mas a minha vontade, naquele momento, era estar com a mulher da minha vida, com a pessoa com quem eu fiz uma aliança. Estava cheio de amor, eu estava cheio de desejo de poder estar lá dela. E quando eu falo desejo aqui, alguém pode pensar, mas é o desejo lá do momento particular. Eu digo não só isso, mas o desejo de você estar ao lado da pessoa que você ama. Quando você está cheio de amor, você quer estar do lado das pessoas que você ama. Então a pergunta que nós fazemos nessa noite é: como está o nosso amor por Jesus? Como está o seu amor por Jesus? Você entra no seu quarto, que eu não sei onde você ora, no seu momento particular. Você quando vai orar com Jesus, você vai assim, desejando, se voltando lá para o quarto, se dobrando seu joelho e dizendo: ai Jesus, como é bom estar contigo. Ou ao contrário, você só lembra de Jesus quando passa um problema e você diz: ai meu Deus, agora que eu lembrei que eu nem falei com Jesus hoje, meu Deus do céu, oh Deus, me ajuda aqui que eu estou com um problemaço. Como está o seu relacionamento com Jesus? Sabe, irmãos, eu acredito que todo mundo que está aqui, que já nasceu de novo, já passou por momentos de frieza espiritual. Eu já passei várias vezes. Várias vezes, irmãos. Eu não tive vontade de orar. Não tive vontade de ler a Bíblia. Não tive vontade de buscar a presença de Deus. Eu percebo que a minha natureza, a velha natureza, ela não quer Deus não. Ela não quer Deus. E eu luto para permanecer, para alimentar, para exercitar e para proteger algo que eu recebi, que chama-se o quê? Amor. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Um texto muito conhecido. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 2. Diz assim, olha: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, tenho algo contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu que, igreja? Primeiro amor. Essa foi a mensagem, foi o recado que Deus mandou, que Jesus mandou para a igreja que havia na cidade de Éfeso. Éfeso, irmãos, era uma grande cidade na época de Cristo. Uma cidade, na verdade, era uma das maiores cidades da Ásia. E nessa cidade nasceu uma grande igreja. Uma igreja com muitas virtudes, com muitas qualidades. Uma igreja que era formada por judeus, mas também formada por pessoas que eram gentias. E essa igreja rapidamente ela cresceu. Essa igreja rapidamente ela se multiplicou. E essa igreja, quando ela nasceu, ela experimentou coisas extraordinárias.
Atos capítulo 19 fala um pouco dessas experiências que a igreja de Éfeso teve. Como por exemplo, a Bíblia diz que lá eles experimentaram milagres. As pessoas pegavam o lenço do apóstolo Paulo e colocavam sobre aqueles que estavam doentes. E as pessoas eram o quê? Curadas. Curadas. Milagres sobrenaturais. Naquela cidade havia grandes obras de feitiçaria, pessoas que trabalhavam com ocultismo, e aquelas pessoas que iam se convertendo ao cristianismo, que iam se convertendo a Jesus Cristo, essas pessoas elas se arrependiam profundamente, a ponto de pegar os livros que falavam lá sobre esses trabalhos, essa questão de ligar à feitiçaria, e elas queimaram todos esses livros, demonstrando o verdadeiro e genuíno arrependimento de praticar essas obras mortas. Uma igreja que verdadeiramente era cheia de fé. Se você ler a carta de Éfeso, no capítulo 1, fala que essa igreja era uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de fé em Jesus, mas era uma igreja também cheia de amor. Fala que era uma igreja que amava uns aos outros, era uma igreja que se doava uns pelos outros, era uma igreja que amava Jesus, era uma igreja que amava Jesus, era uma igreja que amava a Deus. Era uma igreja que estava na presença de Deus com constância. Mas depois de 40 anos, Deus repreende essa igreja. Jesus repreende essa igreja. E a mensagem que Jesus deu é muito forte, irmãos. Porque essa igreja não parou de trabalhar. O texto diz que aquela igreja estava o quê? Tinha boas obras. Era uma igreja que era compromissada, uma igreja dedicada, uma igreja que pagava o preço, era uma igreja perseverante, porque no meio dos sofrimentos, ela combatia os impostores, ela evidenciava os falsos mestres, combatia falsas doutrinas que eram ensinadas. Era uma igreja que levava a sério as coisas de Deus. Era uma igreja que fazia coisas para Deus. Mas apesar de ser uma comunidade que fazia para Deus, mas era uma comunidade que já não tinha mais Deus. Era uma comunidade onde, ao longo do tempo, ela se afastou daquilo que é o mais importante, que é de Jesus. Ela se esfriou, ela desanimou, ela parou de buscar, ela parou de estar na presença de Deus. E como eu disse agora há pouco, nós passamos por isso também. É possível que tenha pessoas hoje aqui que se encontram nessa condição, que falam assim: pastor, eu confesso que eu não estou aleluiado, eu confesso que eu não estou, cheio de amor por Jesus, eu confesso que eu não estou assim buscando a Deus como eu deveria, ou então como eu já busquei. Talvez tenha pessoas aqui que se encontram assim, e isso é uma realidade, porque nós passamos por isso, nós lutamos contra isso diariamente. Nós somos seres humanos que estamos lutando, meus irmãos. A nossa carne, ela não quer Deus, a nossa carne não quer crescer em amor, a nossa carne não quer perseverar no amor. Mas nós podemos conseguir, mesmo diante das lutas, da dificuldade, continuar crescendo no amor. Agora, o que de fato esfria o nosso amor? O que esfria o nosso amor por Jesus? Essa é uma pergunta chave, porque às vezes a gente está frio e a gente nem sabe o que de fato está acontecendo para que a gente esteja frio. O que pode apagar? O que pode esfriar essa chama, essa alegria, esse desejo de estar com Jesus? Primeira coisa, o pecado. O pecado, irmãos, ele apaga a chama. O pecado, ele nos esfria espiritualmente. Lá em Salmos 32, Davi fala algo assim que eu acho muito interessante sobre a questão do pecado. Ele diz assim, Salmos 32, 3: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Olha o que ele está falando. A minha força foi se esgotando, a minha alegria foi se esvaziando. Irmãos, o pecado, ele tira o brilho do nosso rosto. Quando nós andamos em pecado, nós perdemos aquele fogo que queima no nosso ser.
Porque o pecado, ele apaga esse fogo. O pecado aqui é como se fosse a água mesmo que vai apagar o fogo do amor e da paixão por Jesus. Irmãos, o pecado, ele é uma desgraça. O pecado, ele destrói a vida do ser humano. E como eu disse esses dias na série que nós falamos sobre olhar a cruz, Jesus nos libertou do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Todo dia a gente está lutando contra o pecado, gente. Todo dia o pecado bate na nossa porta. E para falar a verdade, todo dia a gente vacila. Todo dia a gente erra. A verdade é que a gente nem tem noção do quanto a gente peca. A gente não tem noção de quantas atitudes nossas, muitas vezes, que achamos que é certo, mas não é, que não agrada a Deus. E que se não fosse a misericórdia de Deus, que seria de nós. Só que existe uma diferença de quando nós pecamos, como diz o pastor Gilson aqui, por acidente, e quando deliberadamente eu sei que algo é pecado e mesmo assim eu quero continuar em pecado. Irmãos, o pecado mata. O pecado mata. Você quer acabar com a sua vida? Peque. Peque, 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 sua vida vai acabar. Porque o pecado, ele destrói. O pecado tira a alegria, tira o prazer. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que no mundo, aquilo que era certo se tornou errado, e aquilo que era errado se tornou certo. Lá no mundo, hoje, moralmente falando, tudo que era antes errado, hoje não tem nada a ver não, pode fazer, pode praticar. Ok, mas o mundo jaz no maligno. O mundo não serve a Deus. O mundo não quer agradar a Deus. Mas nós não somos do mundo. Nós não somos do mundo. Você não faz parte ao diabo. O diabo não tem nada a ver com a tua vida. O diabo já foi derrotado na cruz e você é um mais que vencedor. Cristo é o dono da sua vida. E nós somos chamados então para andar em novidade de vida. Irmãos, pecado continua sendo pecado. Adultério, irmãos, continua sendo adultério. Mentir continua sendo mentira. Enganar os outros é engano. Sexo antes do casamento é pecado. Isso não mudou. É pecado. Ah, não, mas lá fora todo mundo comete. Mas é pecado. É pecado. Faça isso e você vai ver as consequências que você vai herdar para a sua vida. Ah, pastor, você quer botar medo? Não quero botar medo, eu quero te dizer a verdade. Eu quero te dizer que o pecado, ele tira o brilho da luz de Cristo no teu rosto. O pecado, ele nos leva para longe de Deus. O pecado, ele apaga o amor. A gente pode vir para o culto, a gente pode cantar, levantar as mãos, mas se nós estivermos deliberadamente numa vida de pecado, sabendo que aquilo é pecado e continuar pecando, pois há um vazio no nosso ser que não vai sair. Porque para isso sair, é preciso haver o quê? Arrependimento. É preciso a gente dizer assim: meu Deus, eu estou pecando contra Ti. Eu estou pecando contra o Senhor. Pai, me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a mudar isso. Eu lembro de um dia que o pastor Pires, ele disse algo para mim assim que eu falei: meu Deus, me ajude. Ele, no discipulado particular comigo, ele falou assim: pastor Anderson, quando eu comecei meu ministério, e eu como pastor ia corrigir uma ovelha porque estava em pecado, a ovelha baixava a cabeça envergonhada, dizia assim: não, eu estou errado mesmo, pastor, eu tenho vergonha, eu estou em pecado, e eu vou resolver isso na minha vida. Ele falou assim: as pessoas reconheciam seus pecados e elas abandonavam seus pecados. Mas hoje, quando você às vezes chama alguém para conversar e fala assim: irmão, isso aqui é pecado, diz assim: não, pastor, não tem nada a ver não. Isso aí, pastor, isso passou, isso é normal, pastor. Não, irmão, a Bíblia diz aqui, que é pecado. A pessoa diz: não, pastor, isso aí está ultrapassado. Isso está ultrapassado. A Bíblia precisa ser atualizada.
Irmãos, a Bíblia, na verdade, como diz Billy Graham, é mais atual, não vou dizer o jornal, mas eu vou dizer mais atual do que o que vai sair amanhã nas redes sociais. A Bíblia é atualizadíssima, porque ela fala dos dilemas que nós vivemos hoje, problemas que nós enfrentamos hoje. A Bíblia já fala isso, escrito há mais de 2000 anos atrás. O pecado, ele apaga essa chama. Segunda coisa, conexões tóxicas. Irmãos, é muito bom ter amigos, é muito bom ter pessoas que no dia a dia a gente caminha junto, mas quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que você tem escolhido para andar no teu lado? Há um texto que fala em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem pessoas que infelizmente elas nos fazem tão mal. Tem pessoas que elas não agregam nada para a nossa vida. Tem pessoas que na verdade elas vêm só para nos afastar de Deus, sabia? Tem pessoas que, se a gente não tomar cuidado, elas vão nos influenciando e vão nos atraindo para um mundo que não é o nosso mundo. E quando a gente para abrir os olhos, a gente está tão frio no nosso amor para com Jesus, porque nós trocamos o nosso relacionamento com Jesus pelo relacionamento com uma outra pessoa, que aquela pessoa não está nos agregando, não está nos acrescentando. Quem são os teus melhores amigos? Eu falei isso no culto da virada. Eu falei, se você quer viver um ano extraordinário, você talvez vai precisar fazer encerramentos necessários. E nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? Com quem nós estamos andando? O que essas pessoas estão agregando na nossa vida? Irmãos, eu tenho muitos amigos, colegas, que não são cristãos. E gosto de sentar com elas, gosto de conversar com elas, não tenho problema nenhum. Faço isso com maior alegria. Todavia, quando eu percebo que a conversa está sendo levada para um outro caminho, que está levando para um outro lado, eu de maneira muito discreta ali, procuro então, beleza, então, estamos saindo e valeu, estamos indo. Eu lembro de um dia que eu fui para a casa de um amigo, a gente foi assistir um jogo de futebol junto. Na verdade, eu só fui lá porque eu queria ganhar ele para Jesus. Então, eu não fui nem pelo futebol, eu fui porque eu queria ganhar para Jesus. E eu estava lá com ele, assistindo esse jogo. E de repente ele começou a tomar umas lá, e foi tomando, e eu vendo que ele começou a ficar meio assim, alegre, né? Muito alegre. De repente ele já começou a falar uns palavrões, e ele me respeita muito, na verdade. E de repente eu comecei a observar que ele ficou um pouco alterado. Eu olhei aqui e falei, cara, peraí. Isso aqui para mim não está me edificando em nada. Eu estou perdendo meu tempo aqui. Porque esse momento aqui, nem ele está, sabe, ele já está bêbado, não está vendo o que ele está fazendo. E o que eu estou fazendo aqui? Então sabe o que eu fiz? Eu vou me embora. Ô meu amigo, o jogo hoje está muito ruim. Não tá, ô time ruim, viu? Não gostei desse jogo, eu vou para casa, que eu estou vendo que o negócio aqui não está muito legal. Eu vou embora. Quem são os nossos amigos? Quem são os seus amigos? Terceira coisa, prioridades invertidas. Todos nós temos prioridades. E temos que ter prioridades. Você precisa saber o que você quer na sua vida. E se você não tem prioridades, você vai viver uma vida de qualquer jeito. Então estabeleça a prioridade na sua vida. Mas quais têm sido as suas prioridades? Quando nós priorizamos em primeiro lugar as coisas deste mundo, automaticamente, espiritualmente, nós nos esfriamos. Nós nos esfriamos. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Nós estamos com uma oração 6 da manhã, de segunda a sexta aqui na igreja, e 6 da tarde aqui na igreja de segunda a sexta. E eu sei que muitas pessoas não podem estar nesse horário. Trabalho, filhos e às vezes outros motivos que impossibilitam um ou outro de estar. A gente entende. Não somos legalistas. E nem achamos que o fato de um irmão não vir aqui 6 horas, que ele é menos crente porque ele não vem. Não, irmãos, isso desculpa aqui, mas isso é besteira. Se você não pode vir, sinta-se em paz, porque você não pode vir. Mas eu sei que tem pessoas que não vêm
Não é porque não pode vir, mas porque existem outras prioridades que são mais importantes do que estar tendo um tempo, um dia por semana, estar aqui na presença de Deus. Um dia por semana. Outras coisas são mais importantes, outras coisas são mais preciosas. Se você não consegue orar aqui junto com outros irmãos que vão estar te ajudando, você consegue então orar sozinho na sua casa? Você consegue ter um tempo sozinho? Eu acredito que se você não consegue estar aqui, você que pode, e não consegue estar aqui por uma hora, é pouco provável então que você consiga ficar sozinho por uma hora. Porque não é o seu hábito. E eu estou falando isso aqui, irmãos, não querendo condenar e nem julgar ninguém. Eu só estou apenas tentando mostrar para nós o que tem sido prioridade na nossa vida. O que tem sido prioridade na nossa vida. Porque isso tem o poder de nos fazer nos encher do amor ou nos esvaziar do amor de Deus. Por último, uma coisa também que pode esvaziar, que pode esfriar o nosso amor, é o ativismo religioso. Se eu acabei de falar da importância de você ter como prioridade Deus e o relacionamento com Jesus, mas também é muito perigoso quando em nome de Deus e de Jesus a gente está totalmente atolado em atividades, em eventos, por exemplo, da nossa igreja local. É uma coisa que como pastor eu me preocupo. Eu já vivi isso. Do ativismo religioso, de fazer tanta coisa em nome de Deus e para Deus, mas não ter tempo, por exemplo, para estar com a minha família, não ter tempo para estar com um amigo, não ter tempo para fazer uma caminhada, não ter tempo para outras atividades que são importantes, são necessárias. É muito bom servir, é muito bom estar envolvido na obra de Deus, mas nós não podemos cair no ativismo religioso, porque o ativismo religioso também esfria. O ativismo religioso também, ele mata a chama, sabe por quê? Porque nós não temos mais tempo para estar com Deus, nós só temos tempo para fazer coisas para Deus. E Deus, antes das suas mãos, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer você. O que fazemos é consequência do que nós somos. Nós somos filhos. Sabe, irmãos, voltar ao primeiro amor é algo tão importante, é algo tão necessário, tão essencial. Eu não sei como é que está seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você, assim como você gosta de ser amado, como é tão bom ser amado, Deus, Ele quer que você experimente desse amor dEle para com você. Ele quer que você experimente desse amor queimando no seu coração, de você entrar no seu quarto, às vezes não falar nada, mas está lá, e você se prostrar nos pés dele e dizer: Senhor, hoje eu estou assim me sentindo assim meio triste. Senhor, hoje eu estou assim com meu coração apertado. Deus, hoje eu estou com meu coração assim meio que eu estou tenso, eu estou agitado. Esses dias eu falei para Deus isso aqui dentro da igreja. Teve um evento aqui, eu estava um pouco agitado, e eu percebi que eu estava muito agitado, e eu fui ali para dentro do gabinete e entrei lá e eu falei: Deus, eu estou agitado, eu preciso me acalmar, eu preciso te ouvir, eu preciso. Calma, Anderson, calma, deixa o Senhor fazer. Irmãos, nós precisamos voltar para Jesus, nós precisamos se voltar para Ele. Ele quer a sua vida entregue e voltada para Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pode apagar a luz aí do auditório aí, deixar só essa daqui mesmo voltar. Aí no seu lugar, eu quero te encorajar nesse momento, de tudo isso que você ouviu. Eu quero te encorajar a você dar uma resposta, não para mim, mas para Jesus, sobre como está o teu amor por Ele.
Se você não está com esse amor todo, mas essa noite o Senhor te chama a renovar essa aliança. Jesus te chama a você, se porventura você está em pecado, você diz assim: eu estou em pecado. Senhor, eu estou em pecado, mas eu quero me arrepender. Se você não está em pecado, mas você percebe que você está com outras prioridades, você diz para Jesus: Jesus, hoje a minha prioridade é isso, 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 não é o Senhor. E eu quero me arrepender disso. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a desejar o Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.